Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do nosso episódio de hoje será a rede corporativa do Exército Brasileiro. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E não deixe de dar 5 estrelinhas pra gente. Mas antes, vamos para os avisos iniciais. Daqui a pouquinho, no final do mês, teremos a nossa última live intra-rede do ano, as diferentes certificações que melhoram o currículo de um profissional de redes. Ela acontecerá no dia 22 de novembro de 2023, às 10 horas da manhã. Então não perca, anote aí na sua agenda e se inscreva para acompanhar a transmissão ao vivo. Daqui a alguns dias vai acontecer o mais importante evento de infraestrutura de internet aqui do Brasil em São Paulo, a 13ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. Vai ser de 4 a 8 de dezembro. E durante essa semana vamos ter os seguintes eventos: o GTR 52, o GTS 38, o IX Fórum 17, o IX Fórum que é a reunião dos sistemas autônomos e dos participantes dos PTTs de todo o Brasil. E no dia 8 de dezembro, sexta-feira, teremos uma edição especial do Fórum Brasileiro de IPv6, em comemoração aos 15 anos da iniciativa IPv6.br e aos 25 anos da padronização do protocolo IPv6. Nesse dia, iremos fazer a entrega do Prêmio IPv6 NIC-BR 2023. Esperamos encontrar vocês lá. Dados os avisos iniciais, vamos para a nossa entrevista. O convidado de hoje é o Tenente Coronel José Eduardo França, chefe do 3º Centro de Telemática Diária do Exército Brasileiro. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Seja bem-vindo aí, Tenente Coronel França. E como é de costume no nosso podcast aqui, o Camada 8, a gente pede para a pessoa se apresentar. Então, quem é o Tenente Coronel França? Perfeito. Bem, o Tenente Coronel França aí, ele nasceu em Natal, né? Mas é filho de militar. Então, como é filho de militar, rodei esse país aí em várias cidades, né? Praticamente morei em todas as regiões do país. E adentrei, né, nas Forças Armadas, né, no caso do Exército Brasileiro, em 96, né, pela Academia Militar das Agulhas Negras, que é a principal escola, né, que forma os oficiais, né, do Exército Brasileiro, aqueles que vão realmente chegar e liderar a nossa força. Me formei, então, em 2000. Dado um tempo depois, eu fui cursar, né, para uma graduação no Instituto Militar de Engenharia, no IME, no Rio de Janeiro. E aí sim, né, tendo o título aí de bacharelado de Ciências da Computação e me formando como engenheiro da computação pelo Exército Brasileiro. Bem, depois daí, né, daí a gente seguiu a carreira, aí sim, mais na área de TI, né, e já estou nessa área de TI pelo Exército Brasileiro há mais de 15 anos, já completando quase 20 anos nessa área, exercendo bastante trabalho, com bastante desafios que a força, né, ela exige, né, tendo em vista o tamanho do nosso país e a envergadura do Exército Brasileiro. E como funciona a carreira de TI lá no Exército, né? Você escolhe no vestibular e aí depois você vai seguindo ali dentro a carreira, como que você cresce? Porque a gente ouve muito falar lá de soldado, né? Você vai evoluindo nas carreiras que você foi até selecionado, né, pelo Exército, né? No alistamento. Mas como que funciona quando você quer ir para o TI? Perfeito. A gente pode dividir as escolas da Força, né, em 2 grandes grupos, né? Aquelas escolas de formação, no qual aquela que você adentra, vai aprender a atirar, vai aprender a rastejar, além de outras matérias ali curriculares da formação, né? E tem um outro grupo de escolas que aí, vamos dizer assim, são especializações, né? Aprimoramentos aí que são exigidos ao longo da carreira. Já na formação existe, dependendo da escola que você escolhe, para adentrar no Exército Brasileiro, já existe alguns tipos de cursos que você vai ser formado que tem alguma já familiaridade ou até mesmo já uma grande vamos dizer, inclinação para a área de TI.
Então, vou citar 2 escolas de oficiais, né, aqui que tem essa questão. É a própria AMAN, que quando na AMAN você entra, faz a parte básica nos primeiros anos e depois você escolhe a especialidade, digamos assim, que é a arma, né, infantaria, né, artilharia e por aí vai, e tem a arma de comunicações. Essa sim, né, ela é bastante próxima, né, se não, né, TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicações, preocupada em fazer a interligação de organizações desdobradas no terreno por meio da comunicação, né, das comunicações. Uma outra escola que também tem essa pegada, né, ou digamos assim, escola é o Instituto Militar de Engenharia, que eu também me formei. Então, até na AMAN, então eu fiz a AMAN, escolhi a arma de comunicações, depois fui fazer o IME para me formar engenheiro pelo Exército Brasileiro. E na sequência ali, você também tem um momento que você escolhe a especialidade que quer. E ali no IME, digamos assim, temos 3 engenharias, né, que você escolhe que tem essa interação ou que tem essa aproximação com a TI, ou essencialmente TI. Um é a engenharia de computação, outra é uma engenharia de comunicações e a outra é a engenharia de eletrônica. Todas elas, de uma certa forma, pelo menos a eletrônica, parece que não, mas de certa forma tem sim a sua familiaridade, assim, ou tem a sua aproximação com a TI. Bem, as 2 primeiras, computação e comunicações, sim, né? Bem forte de TI, né? A outra ali, aparentemente não, mas os engenheiros de eletrônica são muito aproveitados também na área de TI, basicamente. Tem mais coisas na área de TI. Aí depois, quando você se especializa, porque tem essas formações, aí tem as escolas de, digamos assim, de especialização. Aí você tem a escola de comunicações, você tem o próprio CONDECIB, que é o Comando de Defesa Cibernético, que tem lá as suas frentes de capacitação. Você tem o CIG, né, que é o Centro Integrado de Guerra Eletrônica, que também tem suas frentes de capacitação. E no Exército, a SCOM e o CIG que a gente tem realmente ali capacitações que são especializações nessa área, seja de proteção cibernética, também na área de redes e por aí vai, seguindo aí uma certa especialização aí, buscando se aprimorar nessa área de TI. Basicamente é isso, em resumo é isso. Tem muito mais coisa, mas é isso. E uma curiosidade minha, você citou aí essa formação que, como no teu caso aí, que tinha família militar, você já foi com esse foco, que você já fez a sua formação lá desde o comecinho da faculdade, antes até, né? Visando ir pro Exército. Mas eu já tive contato com pessoas que entraram no Exército, na Aeronáutica, depois de já serem profissionais, já com uma certa idade, quando já tinham experiência no mercado. Eu não sei se é um tipo de serviço temporário, eu não conheço nada disso, assim, meu contato foi muito superficial. Você pode falar alguma coisa disso? Existe isso? Tipo, uma pessoa, sei lá, um ouvinte nosso aqui, que hoje trabalha em provedor, que tem uma formação acadêmica já, que é um profissional da área, até uma certa idade, existe uma oportunidade, eu quero entrar ali como oficial do Exército para exercer essa função dentro do Exército. Existe isso? Existe sim. Isso aí nas 3 forças existe isso. E vou falar um pouco mais do Exército, né? Existem 2 casos no Exército. O mais comum que são os oficiais técnicos temporários. Então, o Exército Brasileiro é dividido em 12 regiões militares e cada região militar ele faz um edital que convoca esses oficiais, né? Convoca cidadãos para serem esses oficiais temporários. E isso é muito demandado pelo Exército Brasileiro. Então, é sim uma outra porta de entrada. Eu trabalhei com vários oficiais temporários. Esse edital, então, ele é publicado no mínimo uma vez por ano em cada região militar, são 12. Então, no mínimo, já são 12 editais por ano. E tem região militar que convoca 2 ou 3 vezes no ano. Então, só naquela região militar são 3 convocações. Então, essa pessoa, normalmente, o que é o mais comum? Né? É uma avaliação da grade curricular do candidato. Então, alguém que se formou, né, ele tem que ter o diploma, no caso aí na área de TI, ele tem que ter o diploma numa universidade. E além de apresentar o diploma, ele também apresenta outros cursos que ele fez, porque isso vai pontuando, porque é um edital, a gente tem que classificar e pegar dentro dos mais pontuados, a gente seleciona dentro das vagas que existem,
aqueles que foram os mais pontuados, né? Aí, uma vez selecionado, apresentou a documentação tudo direitinho, aí depois tem o exame físico, né? Que ele vai fazer lá... Rastejar, Ainda flexão, não. corrida. Ainda não. Ele vai... Tem a corrida, tem a flexão. Porque o nosso público às vezes está um pouquinho fora de forma, né? Imagina. Ainda não, mas vai ter uma corrida, tem lá para verificar se ele teria umas condições básicas iniciais, para depois ele ser treinado dentro da força e aí poder ele adentrar na força e contribuir, sim, com o Exército Brasileiro. E isso acontece em todas as forças. E tem sido uma mão de obra muito importante para a gente. Parece que não, que só o pessoal formado, existe lá uma... Não. Está bastante divulgado, é muito transparente o processo. E, olha, eu trabalhei com muitos oficiais temporários que deram banho ali com a gente ali e contribuíram muito com a força, muito mesmo. Até que uma idade pergunta muito isso legal. é possível? Então, essa idade, acho que até uns 35 anos, mas tudo depende do edital. Aí teve essa reforma recente aí da carreira, que acho que eu não sei se aumentou um pouquinho, mas depende muito do edital. Mas... E daí geralmente são 10 anos de serviço depois, isso, ou também não tem? Então, então vai até 35 anos, e aí depois que ele adentra, né? Ele vai até a regra que foi estabelecida internamente, ele ficar 8 anos. Para depois de 8 anos, ele poder seguir em outras frentes, ou né, vislumbrar outras atividades que esse cidadão quis para ele, para seguir na sua vida. Mas né? uma vez que ele entrou lá, ele está exercendo a função dele lá de engenheiro de redes, Certo. engenheiro de computação, ele também vai fazer a parte militar de serviço, vai aprender a atirar, vai dar o plantão lá no quartel, fazer vigília. Exato. Não sei como chama isso internamente. Isso, lá. vai acontecer assim. Tanto é que quando a pessoa é chamada, né, ele é convocado, tem um teste físico antes, ele tem que passar por uma avaliação médica antes, ele apresenta os seus exames médicos, aí ok, tá tudo direitinho, aí ele é convocado, ele não inicia no quartel que ele vai trabalhar ainda. Ele vai para uma formação básica, basicamente de 2 a 3 meses, aí depende muito de cada área que é selecionada e como que o edital foi estabelecido. Então ele participa ali de um período básico, ele é formado, vai atirar, ele vai entender como rastejar, como é que usa o fardamento, sabe como tirar um serviço, né, que a gente faz serviço, essa questão de guarnecer, né, um aquartelamento. Então ele tira um serviço, ele aprende como tirar um serviço e aí ele chega no quartel no qual ele vai cumprir a sua missão, digamos assim, aí sim, na área de TI, mas também não quer dizer que ele vai só executar as coisas de TI, porque tem muitas atividades militares que esse militar também participa. Formatura, então ele vai marchar também, vai participar de 7 de setembro, né? Tem essas situações que ele vai estar envolvido. Mas aí, como que ele entra com alguma patente? Ele sai depois ali com alguma patente? Ou ele fica como soldado? Ele evolui lá dentro? Perfeito. Sim, então existem duas... Na verdade tem 3, né? Esses editais, eu estava me citando só do oficial técnico temporário, mas na verdade tem um sargento técnico temporário, e como a gente está focando de TI, porque existem outras frentes também, tá? Oficial combatente temporário, mas como a gente está focando em TI, eu estou falando mais do técnico, né? Então existe o sargento técnico temporário, existe o oficial técnico temporário, existe também o cabo soldado ali, aliás, o cabo técnico também temporário, existe também essa frente também. Então, conforme o edital, ou conforme as habilidades que a pessoa tem, ele vai concorrer para uma dessas áreas, tá? E aí, se ele escolheu o oficial técnico temporário, quando terminar de formar... Aliás, ele já entra como tenente, como aspirante, melhor dizendo, aspirante oficial. Agora, se ele entra como sargento, aí ele fica como terceiro sargento até o final. Ele inicia como terceiro sargento e vai até o final terceiro sargento. Então depende do mundo que ele escolhe. E às vezes, né, dependendo das capacitações que as pessoas têm, ela não tem currículo suficiente para entrar como oficial. Aí ele busca ali um currículo, ele vai tentar adentrar uma coisa em que as demandas, os requisitos sejam menores, por exemplo. Então vou dar um exemplo aqui, né? O oficial normalmente se exige que ele tenha um curso superior. Ele tem que ter o curso superior, então tem que ter uma universidade, tem que ter o diploma da universidade. O sargento, ele já pode ter um tecnólogo, né? E aí ele já pode adentrar dessa maneira na força. E aí sai e ele vira oficial da reserva.
Aí depois que termina o tempo, assim, ele já fica como da reserva, né? A gente chama até de reserva de segunda categoria, que é o R2. Mas assim, só continuando aí, ele tem que ficar lá os 8 anos ou se ele sair antes ele vai preso no quartel ali? É um contrato, né? A gente faz um contrato anualmente. Então todos os oficiais, todos os militares temporários, normalmente a gente renova esse contrato anualmente, que nem aqueles 2 que estão ali, né? Eles... todo ano, né? A gente chama até, no caso deles ali, a gente chama de são enganjados e reenganjados, né? Cada ano a gente avalia, né? Claro, naturalmente, se ele é voluntário, quiser permanecer, ele permanece, né? Ele continua e a gente faz lá um novo contrato. Anualmente a gente faz isso. Só comentando aí para os nossos ouvintes, né? Os dois aqui, ele tá aqui com uma escolta, né? Então, se o Moreira falar alguma coisa, ele já vai preso. Eu tô bem quietinho aqui na minha. O Eduardo tá um pouco cismado com essa história de preso aqui, com um certo medo, mas parece que ficou bem interessado na questão de oficial temporário aí. As pessoas que eu conheci que serviram dessa forma, todas brigaram ou estavam tentando brigar para ficar mais tempo, assim, gostaram muito da experiência. Sim. Fica aí a dica para o nosso ouvinte também que está nessa faixa etária, né? A minha já passou, infelizmente, já foi. Vamos lá. Você hoje é chefe do 3º Centro de Telemática Diária. O que é um centro de telemática diária? O que é o 3º centro? Você pode explicar para a gente? Perfeito. Bem, eu faço parte, né? Eu chefio, então, esse centro, como você bem comentou, que faz parte de um sistema da TI, né, do Exército Brasileiro. Que a gente chama de Sistema de Telemática do Exército. Esse sistema ele é composto por outros CTAs, né? Então, a Centro de Telemática Diária, a gente denomina, tem uma sigla, né, que é CTA. Então, nós temos 12 centros de telemática espalhados pelo país também. E esse sistema ele tem a gestão, né, que eu tenho um escalão superior, que é o Centro Integrado de Telemática do Exército. É chefiado por um oficial general do Exército, a quem eu respondo. Bem, então a gente tem um sistema de TI do Exército, né, que abarca todo o país. O 3º Centro de Telemática Diária, ele é como se fosse uma regional, né? Cada centro de telemática é uma regional de TI e o 3º Centro ele apoia, né, e oferta capacidades de TI para as organizações militares aqui do estado de São Paulo. A gente, aqui no estado de São Paulo, a gente contabiliza mais de 55 organizações militares e eu tenho que chegar em cada uma dessas unidades com uma comunicação, né, com algum enlace de comunicação até lá. E além disso, né, a gente também hospeda os sistemas dessas organizações militares. Então tem esses sistemas administrativos de mandar um documento para um lado e para o outro. A gente tem um sistema eletrônico que gerencia isso e esses sistemas eles ficam hospedados com a gente, para permitir também esse fluxo de informações para as organizações militares. Acaba sendo o elo, porque a gente é uma regional. A gente é o elo aqui dessas organizações do estado de São Paulo para se conectar a qualquer outra organização militar do país. Principalmente em Brasília, né, onde que ficam os nossos principais sistemas corporativos. Lá fica o data center principal do Exército Brasileiro, onde ficam hospedados os sistemas corporativos da Força, que é tanto usado pela corporação como também pela sociedade, né? Então, por exemplo, os sistemas de produtos controlados, né? Por exemplo, um colete, né? Um armamento, né? São sistemas que gerenciam, né? Que tutoriam esses materiais que são controlados, né? E ficam e é muito acessado também pela sociedade também esse tipo de sistema. Então, deixa eu ver se eu entendi. O Exército em si ele está organizado aqui no país em áreas. São essas 12 áreas que você citou, que são 12 centros de telemática, também equivalem a 12 áreas, correspondem a 12 áreas em que o Exército está organizado. Perfeito. E esse 3º centro é porque deve ser responsável pela telemática da 3ª área, que é o estado de São Paulo. Exatamente. E você é responsável pela TI corporativa do Exército, pelos serviços de redes e internet e tecnologias de informação e comunicação no geral para o Exército, como se fosse ali a TI de uma empresa. Perfeito. Ou algo assim, para servir internamente o Exército nos seus sistemas administrativos e de comunicação. É isso? Perfeito, né? Então, como eu falei, né, um sistema, né, que
esses 12 centros, mais o Centro Integrado de Telemática do Exército, eles formam o sistema de TI do Exército Brasileiro, né? E eu aqui no TCCT eu sou um elo desse sistema, exatamente para prover a força terrestre, a TI para todo o Exército Brasileiro. Então vocês constroem a infraestrutura que liga as organizações militares. A gente não constrói, nem todos os enlaces a gente tem a propriedade, né? Uma boa parte desses enlaces, né, se não a maioria, eles são contratados. Temos enlaces próprios, temos sim, né, principalmente lá na Amazônia. A gente deve tecer comentários sobre isso mais à frente. Mas uma boa parte deles são contratados, principalmente de longa distância. Naturalmente, a gente busca parcerias aí para a gente também fazer compartilhamento de capacidades de comunicações. Então, existe aí um ambiente heterogêneo no como a gente estabelece as comunicações. Pelo menos é importante entender que, com relação ao roteamento, né, como a gente trafega os dados, esse sim está na nossa mão, né? A gente não depende de operadoras para definir se um dado vai para um lado ou para o outro. A gente faz a nossa gerência do roteamento dos dados, né, das informações que são trafegadas na nossa rede. Vocês são um sistema autônomo na internet? Somos um sistema Exército, autônomo. Né? Tem algum cuidado particular com essas contratações, tanto de redes quanto de equipamentos em relação à segurança? Tem algum fabricante, por exemplo, que não pode, ou algum critério particular para a escolha de fornecedores de serviços em relação à segurança? Isso é uma pergunta bem interessante. Mas não há essa restrição, até porque nós temos que seguir a legislação, né? Mas a gente tem as nossas estruturas, nós temos os nossos mecanismos, né, para garantir a segurança da nossa informação, porque até por a gente ser uma instituição de defesa, né, um órgão de defesa, a gente tem uma preocupação bastante peculiar, né, digamos assim, e bastante intensa com como que essa informação é trafegada, né, e como essa informação é tratada. Então a gente tem quase que uma neura, né, como tratar o dado para que essa informação ela esteja disponível, mas seja disponível apenas para quem interessa. Mas aí você está falando que trabalha mais na questão de criptografia dos dados. Perfeito, exatamente. Então, tanto as forças, né, como o Exército Brasileiro, a gente tem a preocupação de manter, no mínimo, né, o fluxo das informações criptografadas por enlaces, né, por meio dos enlaces. E naquelas informações mais sensíveis temos os nossos outros mecanismos também, de forma a garantir o sigilo da informação conforme o nível daquele dado que está sendo trafegado. Legal que você comentou dessa parte de infraestrutura, que tem parcerias, mas eu acredito que essas parcerias não são só em fibras, né? Elas têm outras parcerias, como, por exemplo, satélite? Perfeito. O Exército, eu desconheço particularmente aqui, né, até que eu já tenho muita experiência, que tem alguma parceria, mas o Ministério da Defesa tem. O Ministério da Defesa tem parcerias. Até ano passado estava no Ministério da Defesa. E na questão do satélite, né, nós temos uma constelação satélite de comunicações, né? Não são satélites de monitoramento, são satélites para comunicações. Nós temos uma constelação, né, de 3 satélites, né, sendo que um satélite é um satélite próprio, né, que foi contratado, comprado, adquirido, ele é gerenciado. Ele é tanto controlado como operado por nós brasileiros, né? Temos tem outras bandas, né, de satelitais que são contratadas, e tem um terceiro satélite que é uma parceria, né, com a França, que também permite essa comunicação, principalmente para os navios da Marinha, né, que demandam muito desse tipo de comunicação, principalmente em alto mar. Para você ter coberturas onde a Marinha está, principalmente porque a Marinha tem muita interação com outros países, né? Então essa comunicação ela precisa chegar lá, e às vezes para haver cobertura satelital, essa parceria com a França ela é fundamental. Então existem integrações do Centro de Telemática do Exército com as outras forças de defesa também? Existe. Quem capitaneia essa integração é mais o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa ele possui na parte operacional a rede operacional de defesa. E essa rede operacional de defesa, e eu posso falar com propriedade porque eu trabalhava com essa rede lá no Ministério da Defesa, ela permite a integração com os grandes comandos, né? Porque
naturalmente vocês têm essa percepção que cada grande força tem os seus níveis hierárquicos e existe aqueles grandes comandos, né, para permitir operações conjuntas ou interações conjuntas, né, visando a defesa do país. E essa interação, então, respondendo a sua pergunta, Moreiras, no intuito, capitaneada, então, pelo Ministério da Defesa, permitindo alguns pontos, né, de interconexão, que a gente pode chamar de gateways aqui, né, entre as forças. Então, o Ministério da Defesa tem um ponto com o Exército Brasileiro, tem um ponto com a Aeronáutica e tem um ponto com o Exército Brasileiro, para permitir a integração das forças. E por que essa rede ela foi necessária? Exatamente por causa das operações conjuntas, né? Hoje é uma realidade, né? Mas todos os órgãos são muito dependentes da TI, né? E para permitir um comando e controle, essa infraestrutura de TI ela é primordial para que a comunicação entre as forças ocorra e a gente consiga fazer uma coordenação adequada numa operação conjunta que todo ano tem, para que a gente possa aí estar à frente aí e, vamos dizer assim, garantir, por meio de exercícios ou até mesmo de operações reais, aí, garantir a defesa do nosso país por meio dessa infraestrutura também, que permite essa coordenação como um todo. Cada uma das forças, a gente tem a Aeronáutica, a Marinha, o Exército, tem a sua rede, e aí essa rede ela trabalha em conjunto em cima do Ministério da Defesa. É isso? É onde a gente tem ali os gateways de participação, é isso? Realmente. Então, pegando o que você falou, Eduardo, cada uma das forças tem a sua rede corporativa, mas na hora de integrar, existe essa figura do Ministério da Defesa que estabelece gateways com cada uma dessas redes corporativas e dessa maneira é que é possível a coordenação e a comunicação ou o fluxo das informações entre as forças. Você, como profissional, é responsável por um desses centros. Você troca figurinhas com os seus pares, tanto nos outros centros do Exército como em centros da Marinha, Aeronáutica. Existe essa conversa em termos de falar o que são boas práticas, o que é usado em termos de tecnologias em cada área, ou não existe isso? Não, eu aqui no meu escopo não. Quem faz esse tipo de gestão é o Ministério da Defesa, né? Então, quando eu estive lá... eu fazia esse papel. Tem um projeto, né? Está ainda em maturação para as entregas. Aí a gente espera que isso se conclua, né, com brevidade, estabelecendo protocolos, porque como vocês sabem, né, Moreiras, eu acho que já sabem isso as organizações, elas inicialmente criaram suas redes corporativas, definiram seus critérios, seus endereçamentos, IPs, por exemplo, né? E na hora que precisa coordenar, aí começam os conflitos de endereçamento, né? Como tratar isso e como resolver isso? Então, por um tempo, havia muitos conflitos. Aí o Ministério da Defesa ele tem esse tipo de papel para poder fazer uma coordenação, um rearranjo, para permitir que não haja esses conflitos, né? E definir boas práticas para que a comunicação ela flua da melhor maneira possível e de uma forma bem versátil e flexível também possível. Existem diretrizes que vêm do Ministério, é isso? Isso, vem algumas diretrizes, mas cada força tem a sua governança da sua rede corporativa, né? É como se fosse cada força um sistema autônomo, né? Só que a defesa ela precisa trabalhar em conjunto, né? A defesa como se. Então, na hora de estabelecer parâmetros e protocolos entre as forças, esses padrões precisam ser definidos para que não haja conflito e permita a comunicação e o fluxo da informação. Então, falando dessa parte de criptografia, eu fiquei até curioso. O Exército ele é muito atacado nessa parte? É até interessante, né? Como qualquer outra instituição, somos alvejados, né? Por esses fogos virtuais, né? Que vêm aí da internet, principalmente, né? O Exército, ele todo dia a gente é metralhado, podemos dizer assim, né, usando um termo bem militar, por tentativas, né, de invasões, né, e aí a gente tem uma estrutura de rede e uma estrutura de resposta, de tratamento de rede bastante, na minha leitura, bastante robusta, assim, né, com excelentes profissionais que conseguem dar uma resposta adequada para as ameaças ou pelas tentativas, né, de intrusões que nós sofremos, né? Também tem aquelas questões também que às vezes é divulgado na mídia e que são falsos positivos, né? Então, olha, vazou dados do Exército, aí quando você vê são dados fakes, né? Que alguém posta assim, bota uma lista lá de 300 mil linhas lá,
Aí quando a gente vai avaliar se aquele dado é pertinente ou não, você vê que tem muito dado falso ali, né? Então, às vezes, a gente também sofre esse tipo de ataque, né, de informação ou de fake news, né? E quando a gente vai verificar se é um ataque mesmo ou não, na verdade, aquilo não aquela informação não se concretiza, né? Mas por que eu quis trazer isso? Porque existem essas duas frentes, né? Existe as informações que não são válidas, mas que são divulgadas na internet, não são válidas, e aí a gente faz os nossos tratamentos, tanto de comunicações como averiguar também se aquilo de fato aconteceu ou não, e também tem, sim, todo santo dia, alvejado, metralhado, com tentativas. Felizmente, a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe excelente, que permite a gente já bloquear desde o início, né? já com as pré-configurações que nós temos, com os equipamentos que nós temos. Quando eventualmente acontece algum problema, a gente dá uma resposta rápida sobre aquele incidente que é ocorrido. Quando vocês identificam que um hacker está atacando o exército, vocês vão lá na casa da pessoa lá armado ou você chama a polícia? Não, a gente tem que seguir todos os atos normativos e legais, né? Então, se acontece esse tipo de problema, a gente tem que seguir tudo que está previsto na lei. Se a gente identifica que é um crime, a gente instaura o inquérito e por aí vai. Então, não tem como fazer... Não vai um tanque de guerra lá. Exatamente. Não podemos fazer uma coisa que quebre qualquer ato normativo, né, vamos dizer assim, constituído pela Constituição e leis que foram definidas aí pelo nosso país. Mas em muitas empresas a gente percebe que os hackers muitas vezes estão dentro. Aí deve ser diferente, né? Mas deixa eu explorar um pouquinho mais, vai. Deixa eu fazer esse parênteses com relação a isso aqui, porque esse tipo de coisa às vezes acontece, mas assim, se eventualmente acontece, né? Olha, teve um crime aqui, aí a gente tem que seguir todo um rito, faz um inquérito, se a gente identifica o negócio, tem que pedir a um juiz para, olha, eu posso fazer uma apreensão, porque aí tudo tem que ser autorizado pela justiça, né? Então, embora a gente é uma força constituída, a gente tem aqueles mitos, o exército faz aquilo ou acolá, a gente tem que seguir todos os atos normativos e se há esses casos, porque eventualmente há um caso ou outro aí de ter que tomar uma atitude mais enérgica e a gente tem que recorrer à justiça para ver se ele libera uma apreensão, né? Enfim, chama a pessoa para depor sobre aquele assunto. Enfim, uma conversa. É uma conversa. Mas tudo com a justiça. Então, tudo depende da situação ou do caso que se aparece no que está sendo investigado, vamos dizer assim. Deixa eu explorar um pouquinho mais essa questão das ameaças, dos ataques. O que é mais comum, né? São ataques, por exemplo, à rede do exército, ataques volumétricos lá que tentam tirar a rede do ar, são ataques, tentativas de invasão no sentido de roubar informações. Que tipo de ameaças são mais comuns em relação ao exército em si? O que você enxerga? Esses dados, a gente tem esses dados, eu confesso que eu não sei quais são os mais recentes, mas tem de tudo, Moreiras. Tem tentando de fazer intrusão em sistemas, né, para fazer pichação. Você tem intrusão apenas para obter dados, tem de tudo. Negação de serviço, já passamos por questão de negação de serviço, né, de fazer aquela... Então, também a gente, quando contrata os provedores, a gente já tem essa cláusula de, olha, tem que dar uma olhadinha que se houver, a gente tem que agir rapidamente para que não haja uma negação de serviço por fluxo, né, para um grande volume, né? Mas assim, eu não consigo responder para você, Moreiras, o que hoje está mais pegando, né? Porque eu não estou com esses dados dia a dia. Aí, às vezes, né, pode ser num outro podcast, a gente pode fazer até um painel, aí chama mais o Exército com outros representantes que podem responder isso, porque eu sinceramente, eu não tenho esse dado. Já que você citou outros representantes do Exército e outras frentes do Exército, vocês cuidam da rede interna do Exército, da rede corporativa, entre aspas, não sei se vocês chamam dessa forma ou não, mas aqui para a gente entender didaticamente é a rede corporativa do Exército. A gente chama EBNet, né? Chama EBNet a rede corporativa do Exército Brasileiro. Mas o Exército, como instituição, eu imagino que ele tenha outros tipos de preocupação também em relação à segurança cibernética, a segurança da internet, a segurança do país como um todo.
Você pode dar uma pincelada para a gente como isso é tratado no Exército, que outros setores dentro do Exército são responsáveis, o que é feito em relação a isso aqui no Brasil? Com relação à defesa cibernética do país, isso é capitaneado também, de certa forma, pelo Ministério da Defesa. Foi instituído no final de 2020, se eu não me engano, o Sistema Militar de Defesa Cibernética, cujo braço executivo, podemos dizer assim, é o Comando de Defesa Cibernética. Esse é um comando conjunto, ele é chefiado, ele é comandado por um general do Exército e tem no seu Estado-Maior outros oficiais generais de todas as forças, da Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, com relação à defesa cibernética do país, é uma coordenação não só entre as forças, como também instituições, porque o Comando de Defesa Cibernética ele não está só atuando com as forças de defesa, né, com os órgãos de defesa, também está atuando com instituições da sociedade, naturalmente, né? Até porque se a gente está sujeito a alguma ameaça que pode impactar uma infraestrutura importante, e essa ameaça que pode impactar é uma ameaça cibernética, fica no radar do CONDECIB. É até aí onde que eu posso ir com relação ao conhecimento que eu tenho. Naturalmente, o Exército ele faz parte desse sistema, mas no caso do sistema que eu participo, que é o sistema de telemática do Exército, a gente está mais focado na defesa da nossa rede corporativa, na proteção, né, da nossa rede corporativa e dos nossos sistemas corporativos também. Tá? Então, basicamente, com relação a esse grande ecossistema de defesa cibernética, de forma resumida, né, nós temos no braço executivo esse Comando de Defesa Cibernética, que tem como co-irmãs ou que participam de forma bem proativa as forças, né, em conjunto, e além disso a sociedade, outros órgãos da sociedade também, instituições que participam desse sistema de defesa cibernética, porque a gente faz parte de uma sociedade, né, a gente serve a sociedade e do qual nós participamos dessa sociedade, né? É bom deixar isso claro. E desses projetos aí que você fala do Exército, do Comando de Defesa, existe algum que você poderia citar? A gente ouviu falar muito sobre o Guardião Cibernético. O que é isso? Perfeito. O Guardião Cibernético é um exercício, né? É desenvolvido, vamos dizer assim, pelo Ministério da Defesa. Ele é um exercício muito interessante, muito legal, que a sociedade ela precisa conhecer mais. Porque é um exercício que acontece todo ano, né? E ainda o formato de hoje, são 2 cidades que participam com os órgãos representantes de ambas as cidades, mas é um exercício nacional, né? Não podemos esquecer, embora só 2 cidades participem, que é Brasília e São Paulo, e com instituições dessas cidades, quero deixar claro que é um exercício nacional. É muito importante para a gente que a sociedade conheça e participe desse exercício. Então, como é que funciona esse exercício? Tem tanto a parte, vamos dizer assim, de gerenciamento de crise, como tem a parte técnica. Eles são 2 grupos, vamos dizer assim, né, que fazem parte desse exercício. A parte técnica basicamente são os técnicos ali simulando eventos, né, com Blue Team, Red Team, né, que funcionam como um agente atacante e o atacado, e ali na parte técnica o pessoal vai se aprimorando como que tem que reagir diante de ameaças cibernéticas. E existe um outro grupo, que esse que eu acho que bastante interessante, de como representantes, autoridades deveriam se comportar ou interagir diante de uma ameaça cibernética. Então, um caso hipotético aqui, né? Se uma hidrelétrica, de certa forma, ela pode ser ameaçada por um evento cibernético e aí comprometer uma transmissão, uma geração de energia elétrica. Então, de repente, a gente sofre um ataque desse tipo. Como que quais são as autoridades envolvidas? Quais são os representantes das sociedades envolvidos e quais são, diante daqueles cenários, como é que nós temos que reportar? Então, por exemplo, aconteceu aquilo. Poxa, como é que eu vou reportar isso à sociedade? Como é que a comunicação social ela vai ser... Quais são as ações, além daquelas que são de investigação cibernética, quais são outras investigações em paralelo que nós temos que acontecer? Se aquela hidrelétrica parar, o resto do país vai conseguir se comportar? Como
como é que vai ser o equilíbrio da energia elétrica ou da geração de energia elétrica nesse sentido? Então, é um exercício que tenta simular cenários. Esse aqui eu estou dando um caso hipotético, eu nem sei se é feito dessa maneira, né? Tem esse cenário. São casos que são ali treinados para que as respostas elas consigam ser dadas de forma tempestivamente, tanto na parte técnica quanto nessa parte que envolve as autoridades também, né, e representantes da sociedade, e a gente consiga dar uma resposta rápida tanto para a sociedade e a gente não ser impactado por esse tipo de ameaça. Então, é um exercício que acontece todo ano. Este ano aconteceu no início de outubro. Participa operadoras de telecomunicações, participa, por exemplo, as empresas ou os órgãos de saneamento, órgãos de distribuição de água, órgãos de distribuição de energia elétrica participam. Então, cada ano o exercício cresce cada vez mais. Então, é bem interessante, né? Quem sabe ano que vem, acho que o CETBR também participa, se eu não me engano. Mas cada vez tiver mais representantes, né? É sempre melhor porque a sociedade como um todo sai ganhando. Os representantes dessas empresas, dessas instituições, eles vão para algum lugar, para um hotel, para uma instituição, alguma coisa, e esse exercício é puramente teórico, é como um joguinho, ou não, existem ações do tipo, monta-se lá um time e ele de fato vai tentar fazer um ataque que o outro está lá esperando e vai tentar lidar com aquilo, ou não, é um RPG ali, é um joguinho. Tipo um joguinho, você vai preso no quartel, aí se você consegue sair, o Eduardo aí você tá livre, com né? essa coisa de preso. Você tem que hackear o Talvez você sistema possa para fazer sair. um favor para ele aqui. Não, na parte técnica existe realmente 2 times, né? Que na parte técnica, né? Então, você estabelece 2 times, né? Claro que existe uma coordenação do exercício que estabelece regras, mas tenta se aproximar do que acontece. Às vezes, essa coordenação do exercício, ela se baseia na hora que ela vai montar o próximo exercício, ela se baseia em algum caso que já concreto que aconteceu. Aí, e se isso acontecesse no Brasil? Como é que a gente se comportar? Então, traz esses casos para tentar criar o exercício e simular. No caso técnico, então, existem esses 2 times, um ataca e outro defende. Mas não é assim um ataque, vamos montar o exercício com a usina hidrelétrica. Não, vamos montar um DDoS real contra aquela usina, ou não? Não, é um ambiente controlado. É um ambiente controlado. Tanto que você estabelece essa simulação nesse ambiente. Sim. Você me perguntou onde que isso é feito, normalmente é lá em Brasília, lá se não me engano é no Condecíbio. Eu já participei de um internacional, no qual o Brasil fazia parte. Sim, mas é um lugar físico onde as pessoas vão lá e se juntam para fazer o exercício. Exatamente, né? E não é cada um na sua empresa, um tentando atacar o outro, nada assim. Né? Não. Tanto é que isso é bem interessante você perguntar, porque participam, as provedoras de telecomunicações participam e são concorrentes uma com a outra, ali participam. Mas é interessante eles estarem participando, porque se eventualmente um ou outro se compromete, como é que eu vou fluir um tráfego para um lado ou para o outro? Né? Para qual infraestrutura isso vai ser, vamos dizer assim, canalizado? Né? Então, isso é bem interessante porque existe essa interação também com as empresas, e isso é tudo controlado por por a coordenação do exercício. E as empresas, elas vão lá, participam, juntam lá uma equipezinha lá com uma empresa A, B, C, mais uma autoridade, um representante ou um assessor de uma determinada autoridade, para simular o exercício e verificar quais são as melhores respostas para que ela defronte uma ameaça ali simulada, né? E além das grandes empresas de telecom, você sabe se hoje os provedores de internet, que hoje é muito distribuído no Brasil, né, também já tem participação? Eu não vou... Pelo menos eu sei que operadoras de telecomunicações, as grandes, elas participaram do exercício, né, aquelas principais. Esses outros provedores de internet, eu desconheço se houve já participação, mas daqui uma oportunidade de falar, todos são bem-vindos, porque todos podem contribuir com o exercício e contribuir. Se vai que acontece um problema, a gente espera que não é um problema sério, tá lá mais um elemento, mais uma pessoa, um cidadão comprometido ali com a segurança nacional. Mas vamos lá, alguém de um provedor aqui ouviu isso, de uma empresa, ou de um fabricante de equipamentos, ou de uma associação e ficou interessado. Quem que ele vai procurar? Vamos procurar no Google aqui, Guardião Cibernético. Tem algum caminho para que você possa indicar para a pessoa saber mais sobre esse exercício? Não vou saber dizer aqui agora de cabeça, mas eu tenho... Por mim, se pesquisar Guardião Cibernético, vai ter lá
a divulgação do exercício, e depois dos exercícios anteriores, como é que aconteceu. Essas divulgações elas são feitas, sim. Inclusive, eu lembro que deste ano foi até falado lá como um número bem expressivo que aconteceu este ano, de uma representação muito significativa aqui na América Latina desse exercício aí. A gente falou bastante da questão de defesa. Eu queria voltar para uma parte de infraestrutura, que eu ouvi falar que vocês construíram a rede da Amazônia, que falavam que é um projeto Amazônia Conectada, vocês passaram fibra, atravessaram o rio, um monte de soldado ali morreu no meio do caminho, construindo as ferrovias da internet. Como que foi? Perfeito. Esse programa Amazônia Conectada, então, ele começou ali nos seus embriões, vamos dizer assim, em 2014, né? Então, foi uma iniciativa ali do Exército Brasileiro. Realmente existe uma carência, pelo menos na época, e a gente e eu creio que a sociedade como um todo está tentando vencer isso, uma carência muito grande de capacidade de comunicações naquela região. O que foi motivador lá é como a gente fornecer uma capacidade de comunicações melhor para as organizações militares. Esse foi o indulto, foi a motivação inicial, vamos dizer assim, né? Foi feito um piloto, né, ali em Manaus mesmo, para ver como que se comportava. E a sociedade como um todo, né, percebeu que aquilo ia ser muito bom se o programa, né, ele avançasse. Foi instituído um grupo de trabalho naquela época com vários representantes de 5 ministérios, se eu não me engano. Não vou saber listar aqui agora, mas eu lembro que tinha o Ministério das Comunicações, tinha o Ministério da Defesa nesse contexto. E outros ministérios que eu não lembro agora de cabeça. A partir daí, se verificou que haveria uma necessidade de uma definição do negócio, né? Porque, veja, nasceu com uma ideia de conectar organizações militares e aí, se eu vou lançar a fibra, eu posso conectar cidades, eu posso conectar populações e pessoas que demandam disso, né? Instituições públicas também e por aí vai. O projeto ele foi evoluindo, né? Teve muitos percalços ao longo do caminho, porque você imagina, né, Eduardo e Moreiras aqui, você vai lançar um cabo, né, um grande quilômetros de cabo de fibra ótica no leito do rio, que tem um regime diferente dos mares. Tem pouca gente que conhece, sabe disso, mas tem pirataria nos rios lá da Amazônia, né? Quando você lançava esses cabos, tinha lá uma voadeira, né? Voadeira é um barco pequeno, como se fosse uma lancha ali, né? Com militares armados para fazer a proteção dessas embarcações que lançavam, né? Vai pensando nos desafios que aconteciam ao longo disso aí. Aí chegava um determinado ponto, mas aí o rio mexia, e aí podia romper um cabo. Então, houve todo um trabalho para lançar essas fibras da melhor maneira possível, né? Teve até casos curiosos, né? Até para a gente chegar a uma coisa mais estável. Quando esvaziava o rio, né? Que tem a cheia e tem a baixa do rio, aí o cabo ficava à mostra, né? E ali, o que acontecia? Tinha ali vândalos, achavam que às vezes era um cabo de cobre ali. Opa, vou lá cortar e vou vender esse cobre. E aí foi um fato até bastante curioso e engraçado, que naturalmente a localidade ficou sem a internet. Depois teve o reparo, né? E aí a comunicação restabeleceu e depois a comunidade ela começou a se juntar, guarnecer o cabo, né? Para que não deixasse mais ninguém romper ou quebrar para tentar vender, porque aquilo é uma fibra ótica que permitia a população local acessar vídeos, né, mandar suas mensagens, se comunicar de uma forma que todo cidadão espera fazer as comunicações, né? Eles montaram um exército local, é isso? Fizeram uma guarnição local lá, né? Uma guarda local. Isso é muito interessante, você vê a importância que tem a comunicação para as pessoas. Parece que a gente que está aqui em São Paulo, acostumado, né, com uma excelente qualidade de comunicações, então a gente está tão acostumado que não se depara, às vezes, se dá uma caidinha. Agora você imagina ficar dias, semanas sem a comunicação. Então isso é um impacto muito grande. Bem, e aí prosseguindo nisso daí, a gente, com o programa Amazônia Conectada, foi possível, então, já lançar 1.800 quilômetros de fibra, conectando 10 cidades. E agora a gente já tem o PAS, né, que é o Programa da Amazônia Integrada e Sustentável, né? Agora se tem uma nova frente, porque esse programa ele veio daquele leilão do 5G e agora tem a frente ampliou, né? Então ela ampliou bem mais ainda, né, com a participação agora das concessionárias que ganharam, né, o leilão ali, né, que tem que fazer um grupo. Agora esse programa Amazônia Conectada, podemos dizer assim, agora ele tem que se integrar
ao país e é uma evolução, né? Do que acontece, do que foi pensado, construído, é uma evolução e permitir ali agora uma integração ainda muito mais ampla para aquelas localidades. Então agora se fala ali de mais de 9 mil quilômetros de fibra e tal, então é uma coisa recente, né? Foi o leilão, se não me engano, foi ano passado, falha a memória aqui. As construções, né, e os desenvolvimentos, elas vão acontecer, outros desdobramentos irão acontecer agora, e quem sabe aí aquela população vai ficar muito mais melhor assistida de comunicações e esperamos aí dar um grande retorno para a sociedade, né? Então você vê, o negócio começou para conectar organizações militares e agora nós vamos conectar a Amazônia, né, toda aquela região amazônica como um todo, né, por meio dessas fibras óticas, que a gente sabe que é um tipo de canal de comunicações de alta capacidade que permite tudo isso, esse retorno para a sociedade, satisfazendo cada um dos nossos cidadãos ali que moram naquela região. Vou fazer um comentário óbvio aqui e outro polêmico. Certo. O óbvio, primeiro, que deu um nó aqui na minha cabeça de paulistano, mas quando você falou de pirataria na Amazônia, você não quer dizer que tinha uma antena parabólica no barquinho e o cara estava assistindo Disney ou Netflix sem pagar a assinatura ali, não. Não foi exatamente isso que você quis dizer, não. Não era isso, não. Aqueles piratas do Caribe mesmo, que a gente vê em filme. Aquele pirata mesmo o cara lá aborda que... o navio e... Isso aí, aborda o navio. Faz a festa. Às vezes, para o quê? Porque tem muitos navios lá, tem lá seus mantimentos, as pessoas lá que têm o seu dinheiro, enfim. É abordar um navio para fazer um assalto, subtrair, né, bens de outras pessoas, enfim, pirataria, né? É isso que tem mesmo nos rios amazônicos. Isso dá um nó na minha cabeça de paulistano aqui. Agora o comentário Também polêmico. Também você tá procurando o quê? Um pirata no rio, na Marginal Pinheiros ali, passando ali? Olha que tem, hein? E o comentário polêmico aqui. A gente ouve, conversando com o pessoal lá da Amazônia, de Manaus, de região, tem muita gente que é descrente nisso, nesse projeto. Tem muita gente que diz que temos fibras aí, mas não temos ainda nenhuma cidade conectada, não tem ainda nenhum resultado palpável desse esforço. Na tua experiência, eu queria que você reforçasse um pouco. Como é isso? Já tem, de fato, cidades conectadas? A rede do Exército, desses programas pilotos que foram feitos, ela já se beneficia disso? Existem, sei lá, quartéis, regimentos, não sei, conectados por esses programas e cidades, populações? Qual que é a sua experiência em relação, a sua visão em relação a isso? É aquilo que eu comentei, né? Então, ao longo desses quase 10 anos, né, vamos dizer assim, desde o seu nascimento do projeto para agora, é claro que houveram muitas situações, né, e digamos assim, né, teve uma evolução até primeiro sinal trafegar, levou um certo tempo, né? Tiveram muitos desafios ao longo dos anos, rompimento de fibra, né? Que quando você perde, você entrega uma comunicação e aí você perde essa comunicação, durante esse processo como um todo, é natural que haja uma certa perda de credibilidade naquele momento por causa desses percalços, né? Esses obstáculos que ocorreram ao longo do projeto. Então, às vezes, o que acontecia é que às vezes a gente nem oficialmente era entregue um enlace, mas a gente estava testando, etc., estava trafegando, e aí aquilo que já estava trafegando já estava gerando algum resultado, embora ainda não houvesse, ao longo do projeto, ainda não houvesse uma entrega oficial daquele cabo ou daquele enlace. E isso, naturalmente, causou esses comentários que você citou há pouco, entendeu, Moreira? O que importa, pelo menos para agora, é que hoje já foram lançados, então, 1.800 quilômetros, né? De fibra ótica e já conecta 10 cidades, tá? Até fui informado aqui recentemente, aí tá tendo um reparo, né? E às vezes esses reparos acontecem e levam um tempo, não é que nem um rompimento de uma fibra aqui, um poste aqui em algumas ruas aqui de São Paulo que, né, lá em 4 horas você repara. Ali não, ali você tem que levar a embarcação para dentro do ponto e essa embarcação às vezes demora 10 dias para identificar, para chegar em uma outra localidade. Imagina para identificar o ponto. Você puxar e reparar e fazer uma emenda. Gente, a emenda, aqui não dá para quem está ouvindo não vai escutar, mas a emenda às vezes é uma emenda de metros. Quando você vê o resultado da emenda, ela é muito grande. Então é um reparo muito complicado. Acho que dá até para comparar, para o nosso ouvinte ter uma ideia com um incidente que aconteceu recentemente
numa fibra comercial ali na região de Salvador, né, que fazia ligação de Salvador com São Paulo. E foram meses, né, com aquilo sem funcionar e o pessoal todo procurando rotas alternativas, tendo que construir soluções ali por conta da complexidade de algo ali já bem estabelecido e que está no mar, numa operação comercial, numa tecnologia muito bem dominada, né? Ok, podemos fazer o paralelo disso acontecendo com isso que ainda é relativamente novo. Perfeito. Lá na Amazônia, acho. Exatamente. É claro que eu entendo o cidadão querendo o serviço 24/7, 365 dias por ano, mas quando há um tipo de problema nesse tipo de estrutura, o reparo, infelizmente, ele não é rápido, né? Ele leva um certo tempo, né? E vai verificar os especialistas que tem para fazer esse reparo aqui no país. São poucos, porque é uma coisa muito nova, como você bem comentou. Então, é um serviço bem específico, leva o seu tempo, mas o que importa aqui, no final das contas, foi lançado esse cabeamento e já permitindo conexão entre 10 cidades, né? De qualidade, coisa que não existia há 10 anos atrás, né? Vamos dizer assim. Não é fácil. Lá tem jacaré, tem onça pintada, tem pirata. O cara tem que lutar contra tudo para poder fazer um concerto de fibra, né? Bom, mas acho que a gente já está chegando no fim do nosso episódio. Tenente Coronel, você gostaria de deixar algum comentário final? Queria agradecer a oportunidade, né, Moreiras, Eduardo, né, porque a sociedade como um todo ela tem que enxergar na gente, né, que é um braço forte, mão amiga, né, como é um dos lemas do Exército Brasileiro. Então tem que enxergar na gente, né, e a gente, como Exército Brasileiro, também nós temos que nos aproximar da sociedade, buscar essas interações, por meio, por exemplo, do exercício, né, Guardião Cibernético, que eu comentei há pouco. Nós temos que estar juntos, nós brasileiros temos que estar ombreados para esses tipos de situações, temos que estar juntos. Né? Como o comandante aqui militar do Sudeste, General Amin, comenta, né? Nós, militares brasileiros, servimos a uma sociedade e participamos dessa sociedade. Então, sem a sociedade, não temos como, né? Sem os cidadãos, né? Sem todas as pessoas que compõem aqui o nosso país, o Brasil, sem essas pessoas não tem como a sociedade crescer. Então, esse é um recado que eu queria deixar aqui, que o Exército Brasileiro, também na área de TI, né, tem essa aproximação, tem essas relações com a sociedade, tá? E agradecer a oportunidade de estar aqui explicando um pouquinho de como é que é a área de TI, como é que é a TI do Exército Brasileiro. Assim, e desmistificar, né, eventualmente, né, algumas situações, né, que todos são bem-vindos, né, a ingressar na força e todos são bem-vindos para participar em conjunto das ações que a Força exerce e executa para a sociedade, né, como um todo. Então, muito obrigado, Tenente Coronel. E já faço um convite, se você quiser voltar aí com essa ideia de conversar um pouco mais sobre a defesa cibernética aí com outras pessoas, para a gente saber um pouquinho mais como que o país se defende, fica à vontade. Isso aí, agradeço. A gente monta um painel, porque é um assunto, inclusive na área de defesa, um assunto bastante amplo, né? E carece aí para esclarecimentos adicionais ou melhores esclarecimentos, um painel, né? Obrigado pelo convite e a gente tenta estabelecer algo nesse sentido, sim. Eu quero agradecer também, acho que foi muito legal, acho que o nosso ouvinte pôde aprender várias coisas. A gente também, né? Nosso ouvinte é a gente, aprender oportunidades aí de como ingressar no Exército de formas diferentes. Para quem não sabia ainda, descobrir que o Exército é um sistema autônomo e que tem preocupações aí similares com segurança e com operação de redes e de infraestrutura de TI como empresas no geral, mas às vezes mais visado. A gente aprendeu sobre o Guardião Cibernético, a gente aprendeu sobre o programa lá da Amazônia Conectada, agora é Amazônia Integrada e Sustentável. Foi muitos assuntos aí muito legais. Agradecemos muito aí a sua disponibilidade de vir aqui e gravar esse episódio com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a conversa está muito boa, mas precisamos terminar o nosso episódio. Vamos para os avisos finais. Ainda estamos com as inscrições abertas para a última turma do ano do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para os Sistemas Autônomos, o curso BCOP, que vai acontecer à distância. A turma vai ser de 27 de novembro a 1 de dezembro. As inscrições estão abertas até o dia 12 de novembro de 2023. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptor@nic.br.
E se você usa o Spotify, você pode também mandar a sua dúvida diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio lá no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Quero convidar também a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais, para você não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos o @nickbr. E no YouTube, é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais, pessoal. E lembre-se que essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br.